Deus. Amém. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, eu quero louvar a Deus. É dia de festa, amém? Amém. 11 anos e eu estou com vocês desde o começo, bispo. Porque eu cheguei a ministrar inclusive no outro endereço. Eu lembro da primeira palavra. A primeira palavra que eu ministrei no outro endereço foi o livro de Obadias. Ela volto eu nos 11 anos para falar de profeta também. Glória a Deus, memória boa, glória a Deus. Aleluia. Não vamos deixar mais, jamais. Não é? Vai ficar sempre firme com a gente aí. Glória a Deus, já sou da casa, né? Legal. Eu quero louvar a Deus pela vida do Bispo Marcos, pela vida de cada um, do pastor Márcio, da evangelista Monique, de todos os irmãos, da Débora, que é minha amiga. Eu quero louvar a Deus por todos os membros aqui do Ministério Vivendo a Palavra. Eu trago um abraço da pastora Maria Landaio, dos pastores da MVB. Quero louvar a Deus pela missionária Suzy, que é uma grande amiga, missionária Renata, bom te ver, princesa, presbítero Reinaldo e a sua amada esposa, muito bom ver vocês, pela minha amiga Josi, a minha parceira, a minha companheira, que está sempre comigo. Você encontrou o livro de Ageu? Amém. Um amém mais forte, gente. Você encontrou o livro de Ageu? Amém. Esta. Aleluia. Diz assim a palavra santa do Senhor, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, mas não dá, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco que está furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Você senta glorificando a Deus? 11 anos de ministério. 11 anos de ministério. Agora pensa aqui comigo. O próximo número, o ano que vem, são 12 anos, certo? 12 anos ele vai falar de uma completude. São 12 patriarcas, são 12 tribos, são 12 discípulos. Mas tem uma hora que vai faltar um discípulo. Você conhece a história, você sabe que Judas vai se matar, porque ele trai o Senhor Jesus. E agora a gente está no livro de Atos e está faltando um discípulo para completar 12. E eles vão ali fazer uma reunião e vão eleger Matias, e Matias vai entrar no lugar de Judas. Então prestem atenção. Se 12 é completude e nós estamos comemorando 11 anos, 11 anos é um número de expectativa. 11 anos é o número do que está por vir. É um número de trazer esperança sobre a tua vida. É um número para te animar nessa noite. É um número para você sair daqui falando: olha, número 11 é expectativa. Eu vou voltar para minha casa com expectativa. Eu vou voltar para minha casa crendo que o Senhor vai contemplar minhas orações. Eu vou voltar para minha casa vendo que tem salvação na minha casa. Então o número 11, ele vai te trazer uma expectativa. Agora veja, se hoje é dia de festa, eu vim falar para vocês de um homem que o nome dele significa festivo. Repita comigo: festivo. Festivo. Ageu, o nome dele significa festivo. Só que ele não teve um ministério fácil. Esse homem ele é chamado depois do cativeiro. Bom, e o que foi o cativeiro babilônico? É só a gente voltar um pouquinho. Ano 605 a.C., Nabucodonosor, ele vai tentar invadir Jerusalém. Ele vai tentar tomar a cidade e ele não consegue. Nessa primeira tentativa, ele leva com ele Daniel e os seus amigos.
Mas ele não invade a cidade, ele não toma a cidade. Passa-se mais um tempo, lá vem ele em 597 a.C., vai tentar de novo tomar a cidade de Jerusalém. E ele não vai conseguir. Só que na segunda leva, ele toma o profeta Ezequiel e leva Ezequiel com ele. Finalmente chega a 586 a.C., e a última vez que eu estive aqui ministrando, eu ministrei o Salmo 126 e eu falei exatamente... Quem estava aqui? Estava aqui? Eu falei exatamente disso. No ano 586, ele consegue. Só que antes dele tomar Jerusalém, ele fica 2 anos rodeando. Ele rodeia a cidade 2 anos. Até que ele consegue tomar a cidade e derrubar. Por que eu estou te falando isso? Porque você nessa noite precisa abrir os seus olhos. Você sabia que o inimigo da tua alma, o inimigo da minha alma, está te rodeando? Ele tenta a primeira, ele não consegue. Ele dá um tempinho, ele tenta a segunda. Agora eu derrubo ela. Agora eu derrubo ele. Agora a igreja fecha. Não é assim? Agora não vai ter mais dinheiro para nada. E ele não consegue. Mas ele tenta. E você precisa ficar alerta. Porque eu não vim falar de um diabo que te rodeia. Eu vim te falar de um Deus que está te chamando a abrir os olhos. Fica alerta. Porque Satanás é gotejante. Ele vai pingando na nossa vida, de gotinha em gotinha, até te fazer desistir. Só que o profeta Ageu já acabou o cativeiro. Quando acaba o cativeiro, esse povo é enviado de volta com Zorobabel para reconstruir a cidade. São 3 levas, eu não vou falar das 3 levas. Mas agora o povo vai para reconstruir. E eles estão animados. No meio dessa leva da reconstrução dos muros de Jerusalém, da reconstrução da cidade, tem idosos que não nasceram no cativeiro, eles foram levados cativos. E tem jovens. Esses jovens nasceram no cativeiro. Agora veja, eles estão voltando animados. O livro de Esdras vai falar que é uma mistura de choro. Por quê? O choro dos idosos se mistura com o choro dos jovens. Porque os idosos, eles viram o templo suntuoso. Eles viram o templo de Salomão. É magnífico. Então, eles estão olhando, mas esse templo não é grandão igual. Não é igual. E os jovens? Os jovens nasceram no cativeiro. Eles não viram o templo de Salomão. Então eles estão se alegrando. Nós vamos participar da reconstrução do templo. Veja, é aquela situação de copo meio cheio ou copo meio vazio. Qual é a tua visão? Será que você tem se tornado pessimista? Você só olha o copo meio vazio? Você olha a reforma da igreja, pastor Márcio, não vai dar não. Porque está faltando isso não vai dar não, viu? Não vai, não, a gente não vai conseguir, falta muita coisa, bispo, para terminar. Ou será que você olha o copo meio cheio? Bispo, ficou bonito, hein? O piso aí ficou bonito, o altar, hein? Já começou, fizemos bastante coisa já. Tá bonito, olha, você está entendendo? Qual é a tua visão? É uma visão pessimista ou é uma visão otimista? O fato é que esses homens, eles voltam, eles vão começar a construir o templo, e aí aparece um povo chamado samaritano. O povo samaritano é um povo miscigenado, é um povo misturado, que era do reino do norte. Eles não eram mais judeus puros. Então eles vão querer fazer acordo. Escuta, deixa a gente ajudar a reconstruir o templo. Será que nós podemos ajudar a reconstruir o templo? E eles não aceitam. O livro de Esdras vai falar isso. Não, vocês não são judeus puros. Não podem. Você sabia que o Senhor não quer você fazendo mistura com quem não tem visão? Deus não quer você se misturando com quem não está na mesma visão que você? Aleluia! Agora veja. Eles não vão aceitar. E aí sabe o que esse povo, os samaritanos, vão fazer? Eles vão escrever cartas para o rei Artaxerxes. Rei, esses judeus estão mal intencionados, viu? Eles estão querendo dar um golpe, viu, rei? E aí o rei Artaxerxes embarga a obra. Quando ele embarga a obra,
Os judeus param a obra, não podem mais continuar, e são 15 anos de obra parada. É nesse contexto que Ageu, que o seu nome é festivo, vai se levantar. Quando Ageu se levanta, ele não se levanta em qualquer dia. Você sabia que você precisa ter estratégia de Deus para fazer as coisas do jeito certo, na hora certa e no lugar certo? Você precisa ter estratégia. O profeta Ageu, o nome dele significa festivo, ele vai se levantar num dia de festa. Os judeus estão comemorando, os judeus estão animados. E aí ele se levanta num dia de festa para entregar uma palavra. E essa palavra que nós lemos aqui, ele vai entregar para Zorobabel, que é o governador, e para Josué, que é o sumo sacerdote. E então ele vai falar, Deus fala para ele, agora fala todo o povo. Você precisa saber que a palavra de Deus, ela sempre vem primeiro para a liderança. E que crente é você que não quer obedecer a liderança? Que crente é você que Deus está falando com o líder, está falando com o bispo, está falando com o pastor? Ah não, eu quero fazer do meu jeito. Aleluia. Você vai ver em toda a escritura que a palavra vem para a liderança. Outra coisa, a liderança aqui em Zorobabel é governador. Prestem atenção. A palavra veio ao profeta Ageu para Zorobabel, que é governador. É a igreja que direciona a política no mundo, não é o contrário. Não é político que sobe no púlpito para falar o que a igreja deve fazer. Foi falado aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja do Senhor Jesus que precisa ditar o rumo do Brasil. Não são políticos. Não fiquem entrando em discussão política. Não entre em discussão infundada. A tua salvação não está no político. A tua salvação não está entre presidente A e presidente B. A tua salvação está no Senhor. Aleluia. Deus vai usar nesse tempo um profeta para direcionar a política no Brasil. Você precisa ficar atento. Agora veja, festa dos tabernáculos. Você sabia que na festa dos tabernáculos, no capítulo 7, você vai encontrar Jesus comemorando a festa dos tabernáculos. Veja, eu acho que você sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Você sabe disso, não sabe? Amém? Amém. Agora, Jesus, os estudiosos acreditam que ele nasceu numa festa dos tabernáculos. Porque o termo do nascimento de Jesus é exatamente ele tabernaculou-se entre nós, ele estendeu as tendas dele sobre nós. Cabe lugar para todos nós debaixo dessa tenda. Jesus provavelmente nasceu numa festa dos tabernáculos. E quando ela acontece? Mais ou menos no mês de setembro a outubro. Ageu, ele vai no dia de festividade. Agora vamos pensar um pouquinho. Quando ele fala aqui em que a casa do Senhor deve ser edificada, eu fui estudar essa palavra edificada. A palavra edificada é a palavra hebraica baná. Sabe o que significa isso? Reconstruir, estabelecer, continuar. E eu vou além. Essa palavra também significa estabelecer família. Interessante, né? A palavra edificada significa também estabelecer família. E você sabe aonde eu encontro essa palavra baná? Essa palavra hebraica? Eu encontro em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Quando vai formar a mulher, vai dizer assim: transformou-a numa mulher. Quando vai tirar a costela do nome, transformou numa mulher. Esse termo transformou-a é a palavra baná também. E quem é a mulher? A mulher é a igreja. Você é a igreja de Jesus. Você vai ver que todo o cumprimento profético o Senhor estava contando conosco. Nós estamos em toda a palavra. E assim como Eva foi gerada na costela, a igreja foi gerada na cruz. Nós nascemos na cruz. Esse homem, ele vai
para eles continuarem. Eu quero te perguntar, por que que você parou aquilo que Deus pediu para você fazer? Aleluia! Deus te deu uma direção, Deus te deu um projeto, Deus te deu um sonho e você parou por quê? Será que você está ouvindo os samaritanos? Porque os samaritanos vão entregar carta para o rei Artaxerxes para falar mal dos judeus. Sabe outra pessoa que entregou carta também? Senaqueribe. Senaqueribe manda cartas para o rei Ezequias. E aí sabe o que o rei Ezequias faz? Ele entra no templo e ele apresenta as cartas para o Senhor. Ele apresenta para Deus. Primeira pergunta: que carta que você está lendo? Será que você anda lendo carta de para que esse projeto que não vai conseguir, porque não vai dar certo? Que carta que você está lendo? Qual é a carta que estão te entregando e você está engolindo? Não, você não canta nada, eu não sei o que você está tentando. Que carta que você está lendo? Você acha que na igreja tem samaritano? Você acha mesmo que todo mundo que está aqui, todo mundo torce por você? Você acha que todo mundo quer ver você vencer? Você vai ver pessoas que a hora que Deus te honrar, essas pessoas não vão caminhar com você. Elas não vão ficar felizes com você. Só que você precisa guardar algo, essa igreja precisa guardar algo. Ainda que esteja chegando um tempo de honra na tua vida, um tempo de honra nessa igreja, no tempo de honra também vem prova. A honra não vem sozinha, ela vem acompanhada de responsabilidade, ela vem acompanhada de prova. Bom, está na hora então deles voltarem a construir. E Ageu vai entregar a palavra para o governador, para o sumo sacerdote, e ele vai falar aí: escuta, vocês estão falando que não chegou a hora ainda de reforma, de construir o templo, reconstruir o templo? Mas para fazer a casa de vocês também, né? Para fazer casa apainelada. Sabe o que é casa apainelada? Já viu aquelas casas chique que tem umas ripas de madeira? Painéis de madeira? Então, esse apaineladas era exatamente isso. Os judeus, eles estavam construindo casa para eles de cedro, casas de marfim, e a casa do Senhor em ruína. E aí eu quero te perguntar, será que você está que nem eles? Ô bispo, não está na hora de evangelizar ainda, sabe? Eu acho que não tem o tempo, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Não! Não! Você tem pouco tempo na terra. Você está fazendo o que com o tempo que você tem? Não, olha, mas você sabe, eu preciso primeiro casar. Depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, aí eu faço alguma coisa pro Senhor. Não! Ah, não, mas olha, é tempo. Você sabe o que significa esse termo apaneilada? É a palavra hebraica chapã. Repete comigo, chapã. Chapã significa revestido. Aleluia. Coberto. Sabe que esse revestido coberto é crente que finge ser algo que ele não é. Ele tem que chegar na igreja coberto de alguma coisa. Ele põe uma camada, mas não é ele. Não ele. Olha, se você está parecendo uma cebola que tem que arrancar as camadas, hoje Jeová vai tirar cada camada. Hoje Jeová vai tirar cada camada tua. Chega de maquiagem. Chega de revestimento. Chega de ficar parecendo algo que você não é. Enquanto a obra de Deus na tua vida permanece em ruína. Eu estou falando pra gente aqui que Deus chamou para louvar. Eu estou falando pra gente aqui que Deus chamou para pregar. Vou falar mais, tem gente aqui que já era para estar pregando faz tempo. E fica falando pro bispo: olha, não posso ainda, não estou preparado. Eu estou falando pra gente aqui que Deus está falando que você faz tempo que você está enrolando. Será que não é tempo? Essa palavra, casa que permanece em ruínas, é a palavra hebraica shared, que significa assolado, deslocado, seco. Presta atenção. Pega isso aqui. Se você acha que não é tempo ainda de fazer a obra do Senhor, e você vai deixar permanecer a obra de Deus em ruínas, e
seco, desolado, sabe o que é isso? É Deus deixando o teu coração seco. Porque se você não se importa com a obra de Deus, Ele acaba deixando o teu coração desolado, seco, a tua alma vazia. Quer ver a prova disso? Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num sectel furado. E ele repete 2 vezes: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Sabe o que significa isso? É Deus falando: eu estou mostrando para você por que você está nessa situação hoje. Por que você vem na minha casa, você vê hoje as pessoas pulando, se alegrando, cantando, e você não sente mais nada. Porque você abandonou o projeto que eu tinha contigo. Porque você abandonou o projeto que eu tinha contigo. Eu sequei teu coração. Eu sequei teu coração. É exatamente isso que está falando. Deus seca o coração. Deus deixa o coração de pedra. Agora veja, como é que eu vou fazer o meu coração se aberto novamente? E aí você pensa comigo em Jeremias. Jeremias vai dizer assim: eu serei achado por vós. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está esperando um povo que busca Ele de todo o coração. De todo o coração. A mesma palavra aqui vai dizer assim no capítulo 2, capítulo 1, versículo 14. O Senhor. Primeiro eu falei para vocês a condição que a gente está, ok? O Senhor, Ele vai despertar o espírito de Zorobabel e do sumo sacerdote, para que eles se animem, se levantem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que vocês devem estar pensando que eu prego muito bravo, mas o profeta, ele vem na unção não para te dar uma paulada, ele vem para te animar. É isso que a gente está fazendo. Ageu é levantado. Eu sei que quando você lê o livro de Ageu é uma palavra dura, mas Ageu ele é levantado justamente para levantar o povo. Vamos! Você pode! Deus tem projeto com você. Deus não abandonou o projeto com você. O dom que Ele deu em você, Ele está despertando novamente. O profeta, ele faz exatamente isso. Ele vai te levantar. Você pode. Você pode. Você consegue. Eu ainda tenho ministério para você. Eu ainda tenho família para você. Eu ainda tenho filhos para você. Vocês estão comigo? O profeta, ele vai dar essa animada. E a mesma palavra de despertou aqui, você vai encontrar essa palavra lá em Juízes 5. Desperta, Débora. Desperta, Débora. Toda vez que você for ver falando de mulheres na Bíblia, a mulher ela simboliza a igreja. Todas as mulheres na Bíblia simbolizam a igreja. Então você vai ver Ana, mãe de Samuel, ela é a igreja que se prostra ali, que se quebranta, que chora aos pés do Senhor. Você vai ver a profetisa Hulda, que é o tipo de igreja que ela se levanta para ler a palavra, interpretar a palavra e entregar a palavra. Você vai ver uma mulher como a Débora, que ela é despertada como juíza para levar toda a nação aos pés do Salvador novamente. Você vai ver uma igreja no formato de Ruth, que vai se deitar aos pés do remidor. Será que nós temos nos deitado aos pés de Jesus? Ou será que não dá tempo? Porque a Netflix não deixa. Será que a gente se deita aos pés do Criador? Ou não dá tempo? Porque você sabe, né? Se eu sair do Instagram e do TikTok, eu vou perder um monte de coisa legal. Não vai dar tempo. Qual é o tipo de igreja que você é? Deus quer despertar hoje. Ele fala 2 vezes: considera o teu passado. E a palavra passado aqui, ela traz ideia de curso de vida. Qual é o curso que a tua vida tem tomado? Aleluia! Porque eu não sei se é assim com você, mas quando você é criança, você é doida para fazer 18 anos. Aí você faz 18 anos. Você dorme com 18, acorda com 25. Dorme com 25, acorda com 40. É só eu que penso assim? Assim, gente. É exatamente assim que acontece conosco. O tempo está voando e Deus está falando: você está
glória, né? Da glória da última casa. Vocês vão ver alguns pastores falando a glória da segunda casa. Tá errado, tá? Não é glória da segunda casa. É glória da última casa. E quero te falar mais. Você nunca mais vai falar glória da segunda casa, porque Deus não quer você. Você vive a glória da primeira casa. E aí você abandona o Senhor. Aí você volta. Aí a glória da segunda. Aí você abandona o Senhor. Aí você volta. A glória da terceira. Não. É a última casa. É glória definitiva. Jesus fez um trabalho só pela tua vida. Ele não tem que fazer de novo. Ele não tem que fazer de novo. Agora, enquanto você fala que não é tempo de fazer as coisas de Deus, eu venho te falar como profeta do Deus Altíssimo nessa noite. Deus fala pra você que é como o ladrão da cruz. A salvação é hoje. Não é amanhã. Você não sabe se você vai chegar na tua casa vivo. Você sabe? Eu não sei. Deus manda te falar, tenha certeza da tua salvação nessa noite. Tenha certeza. Começa a mudar o foco. Eu sei que é dia de festividade e você não veio por causa do bolo, você veio por causa de Jesus, amém? Você veio por causa da palavra. Você veio para levar um alimento para a tua casa. Então você já sabe que você tem que mudar todas as coisas. Porque ele vai falar da glória da última casa. Só que a glória da última casa, no verso 4, no capítulo 2, diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Esse termo, eu sou convosco, ele é muito interessante. Você vai achar o termo dele no hebraico. A ideia que passa, eu sou convosco, é de um profeta entregando uma palavra em estado de êxtase. É quando o Espírito Santo se apodera do profeta e fala, eu sou convosco. Aleluia! Você sabia que Deus é com você? Você tem convicção de que Deus é com você? Você sabia que Deus guarda a tua vida? Você sabia que hoje mesmo o Senhor te livrou da morte? Tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor, sim ou não? Sim. E Deus está guardando a gente ou não? Sim. Irmãos, a gente tem visto terremotos, a gente tem visto um monte de coisa, enfermidades, um monte de coisa. Eu fiquei quase um ano. Eu tive que me afastar por uma cirurgia, mas eu fiquei quase um ano trabalhando como capelã no Hospital São Paulo. Vocês não têm noção do que tem lá dentro daquele hospital. Vocês não têm noção do que é a UTI do Hospital São Paulo. E vocês não têm noção da quantidade de crente desviado que eu peguei lá. Será que a rocha tem que cair sobre você para você consertar a tua vida? Ah, como é que a gente ouve falar? Ah, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim? E aí você está esperando? Você está esperando? Bem, vai comigo, eu quero que você abra comigo os versículos 12 e 14 do capítulo 2. Nós vamos ler esses versículos. E eu tenho uma palavra profética para a igreja em cima deles, amém? Amém. Capítulo 2 do livro de Ageu, versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no chão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes, não. Então perguntou Ageu, se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Eu sei que é uma analogia um pouco complexa, mas a analogia que ele está falando é o seguinte, que se ele amarrasse carne, o sumo sacerdote amarrasse pedaços de carne nas vestes, essa carne é santa. Por quê? Eram as carnes dos sacrifícios, quando eles entregavam o sacrifício no templo.
Então a carne era santificada. E aí ele fala, se você amarrar a carne na orla, se eu amarrar uma carne na minha saia, a saia vai ficar santa? É isso que eles estão falando. Óbvio que não. Mas o judeu, ele não podia encostar, pegar, tocar em defunto. Se ele toca no cadáver, ele se torna imundo. Veja, ele está falando exatamente assim para eles. Escuta, você pode fazer a obra do jeito que for. Você pode vir na igreja, você pode vir cantar, você pode servir a ceia, você pode louvar. Mas você não vai ser santo não. Não vai ser santo não. Você pode fazer a obra que for aqui dentro. Você pode pregar, rodopiar, entregar profecia. Isso não te torna santo. O que te torna santo é a sua intimidade com Deus Altíssimo, lá na tua casa. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você na tua intimidade? Quem é você quando está só você e Jeová? É lá que você vai buscar santidade. É lá. E eu estou falando com vocês com temor a Deus, porque nós temos visto muitas igrejas com pessoas no mover e santidade zero. Nós estamos em 2026, mas quem não assistiu os escândalos do ano passado? Um monte de escândalo nas igrejas. Não é isso? O filho, que a esposa saía com o sogro. Gente, a gente viu isso nas igrejas. Fazer a obra não te torna santo. Ah, mas eu não passo esse mal, sabe, missionária? Porque eu tenho uma vida realmente de santidade. Eu oro, eu jejuo. Eu faço tudo para Deus. Que bom! E por que você não faz a obra? Porque se você é santo, então você faz a obra. Percebam. Fazer a obra sem santidade não adianta nada. Mas se você é santo, por que você está só sentado? Por que você só vem para assistir palavra? Por que você é só frequentador de igreja com tanta gente perecendo lá fora, com tanta gente morrendo e indo para o inferno, tanta gente morrendo e você está sentado? Glória a Deus, aleluia. A pastora Edmeia Williams, ela fala da igreja balofa. É uma igreja que come palavra, se alimenta, mas não alimenta ninguém. Eu lembro de uma situação, isso tem uns 10 anos, eu estava num congresso muito grande, e aí chegou uma mensagem para mim, não lembro até quem foi exatamente, mas era assim, tinha uma mulher no hospital, de uma religião, de uma matriz africana, e essa mulher estava morrendo de câncer. E eu nesse congresso, eu estava trabalhando, e eu lembro que tinha uma missionária que era uma mulher de Deus, de oração, e eu fui falar com ela. Falei, missionária, eu estou comprometida com a obra, estou trabalhando aqui, eu não posso ir, essa mulher está no hospital morrendo. Você não pode ir lá? Vai lá no hospital, era um hospital perto, né, da igreja. Vai lá visitar essa mulher, faz o apelo. Eu? Imagina, não, eu quero curtir a festa, olha, o congresso vai ter comes e bebes, eu quero curtir a festa. Essa mulher no hospital morreu horas depois, sem ninguém visitá-la. Só que a palavra de Deus fala que se você sabe de algo, você sabe que alguém precisa ser salvo, e você não faz essa tua parte, o sangue vai recair sobre você. E quando você estiver diante do trono do Altíssimo, o que você vai dizer para Ele? Senhor, eu não fui porque senão as coxinhas iam esfriar. O que você vai falar para Ele? Tem gente morrendo. E sabe qual é o nosso problema? O egoísmo. Nós não queremos salvar ninguém. A gente não quer evangelizar o Jardim Iva. A gente não quer. Mas a gente quer a nossa família salva. Eu quero ver meus filhos salvos, meus pais salvos, mas eu evangelizar, eu ir para casa de recuperação, eu ir no hospital orar, não. Jesus, mas salva minha família. O que você tem feito com o seu tempo com o Senhor? O apóstolo Paulo vai falar assim para você extrair o melhor do seu tempo, porque os dias são maus. Vai piorar. A igreja brasileira ainda pode carregar a Bíblia. Você ainda pode ter quantas
família. Você ainda pode ficar com a porta aberta. Eu posso falar alto, pregar alto, você pode cantar, louvar alto. Ainda pode. Só que nós estamos em 2026. E se você for só um pouquinho antenado, você já ouviu que em 2030 o bicho vai pegar? Sim ou não? Sim. Então nós não somos alienados. A gente sabe que a coisa vai ficar estreita. Eu fiquei muitos anos, a Débora visitava comigo, nós íamos em muitas casas de repouso. Quando eu deixei o departamento, eu tinha mais ou menos 70 pessoas que visitavam comigo. Nós estávamos com 7 casas de repouso. E aí as pessoas, por que você vai em casa de repouso, né? Porque 90% dos idosos que estão lá têm Alzheimer. E eles aceitam Jesus toda vez que você vai, os mesmos. Porque eles têm Alzheimer. Só que eu creio num Jesus que pode abrir o entendimento ali, no momento de eles serem salvos. Eu e a Débora, nós vimos muitas situações de Jesus salvar e na semana seguinte recolher. E eu brincava com a equipe, eu falava, nós somos os missionários da última hora. Porque um idoso, eu vejo pela minha avó tinha os 2 pezinhos indo para o inferno. Jesus salvou ela 15 dias antes de morrer. Meu esposo trabalha com casa de recuperação há mais de 10 anos. Eu vejo o quanto ele peleja por aqueles rapazes. Porque no meio daqueles meninos em casa de recuperação, no meio daqueles adictos, tem filho de crente, tem filho de uma mãe que está orando. No meio daqueles meninos, tem meninos que faziam parte da congregação e se desviaram. O que você está fazendo com o teu tempo? Será que você só vem para a igreja no dia da ceia? Só para bater o cartão? Ó, Senhor, tomei a ceia, viu? O que você está fazendo com o seu tempo? Porque a igreja pode preparar um momento de evangelismo. Vamos evangelizar a rua, vamos entregar panfleto. E aí você dá o teu nome para a evangelista Monique. Ó, conta comigo. Chega no dia e você não vem. Aí ela pergunta, escuta, irmã, você combinou de vir? Ah, então não deu, sabe? Porque eu não estava passando bem. Mas Jesus sabe que você não veio porque você foi na manicure. Jesus sabe que você não veio porque o Netflix estava mais interessante. Jesus sabe que você não veio porque você estava com preguiça. Você vai ver no Evangelho do Senhor Jesus, no relato de João, que Jesus, ele sai para comemorar a festa das luzes. E diz assim que era inverno em Jerusalém. Você sabe o que é o inverno em Jerusalém? É neve, é realmente gelado. E Jesus sai para comemorar na festa. Ele vai para a festa comemorar. E a gente só sai se o tempo estiver bom de casa. Se estiver chovendo, a gente não sai. Você sabe o que é o calor em Jerusalém? Eu peguei uma sensação térmica lá de 60 graus. E a gente, não. Eu só vou em lugar com ar condicionado. Se estiver muito quente, bispo, não conte comigo. Jesus está vendo as suas desculpas. O Senhor fala para você hoje, em cima dessa analogia da carne nas vestes, seja santo, como eu sou santo. Porque você só vai ver o Senhor se você buscar santidade. Se você não for santo, você não vai ver Ele. Você vai fazer o que com Ele se você não for santo? E o que é um santo? Um santo é alguém separado. Um santo é alguém consagrado. Um santo é alguém que não desiste. E Deus levanta esse homem de uma maneira estratégica. Levanta Ageu para animar o povo. Animar em que sentido? Vocês pararam a obra. Está na hora de vocês recomeçarem. Eu quero liberar sobre a tua vida uma provisão sobrenatural. Eu sei que obra, seja obra física, seja obra de reforma espiritual, eu sei que dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas o Senhor vai te enviar provisão. Deus tem provisão para a tua vida. E eu não estou falando só de provisão financeira, não. Eu estou falando de Deus levantar gente santa para caminhar com
contigo. Gente santa para caminhar na tua mão, pegar na tua mão e falar: vamos que eu te apresento. Aralabacai, aralabarabás. Vamos que eu te levo. Riandalabassuri, aralabacantarabarabaus. Vamos que eu vou abrir a porta para você, porque eu confio no teu chamado. Aralabarabaxeriantarabarabás. Eu creio no teu chamado. Eu sei o que Deus derramou sobre você. Aralabacantarabasuri. Deus pega na tua mão. Eu vou afiar os teus dons. Aralabacantarabarabaus. Eu vou cuidar daquilo que eu dei para ti. Aralabacantarabasuri. Você vai fazer a minha obra. Você vai tocar na minha casa. Aralabacantarabarabaus. Você vai pregar a minha palavra. Randalabassuri. Abre a tua boca que eu vou encher. Cantarabaxeriantarabarabás. Tentarão resistir. Aralabacantarabarabaus. Tentarão resistir o que eu tenho contigo. Aralabacantarabarabaus. Mas não poderão te deter, diz o Senhor. Aralabacai, aralabaxerianta. Arriantalabaxiri. Arecantalabassuri. Não poderão te deter, porque eu sou o Senhor que te chamei para algo maior. Aralabacantarabarabaus. Enquanto você está na minha presença, eu estou visitando a tua casa. Aralabacantarabarabaus. Tem unção de cura nesta casa. Aralabacai, aralabaxeriantarabarabás. Estou visitando o nervo ciático. Aralabacantarabarabaxeriantarabarabás. Você falou para mim essa semana: não consigo dormir. Aralabacai, aralabarabás. Estou visitando o nervo ciático nessa noite. Aralabacantarabarabaás. Estou colocando no lugar. Aralabacai, aralabaxeriantarabacantarabasuri. Tem uma unção de fertilidade sobre esse lugar. Alabacantarabaseriantarabarabás. Estou visitando o útero de mulheres aqui. Alabacantarabaseriantarabacantarabarabarabás. Deus está visitando o útero de mulheres aqui. Alabacantarabarabarabás. Não por tua causa, mas porque Ele tem um profeta para colocar aí. Aralabacai, aralabaxeriantarabarabás. Deus tem um profeta para colocar em ventre de mulher neste lugar. Aralabaxeriantarabacantarabarabarabás. Estou visitando pulmões neste lugar. Aralabacantarabaseriantarabarabás. Estou renovando o sistema respiratório neste lugar. Aralabacai, aralabaxeriantarabacantarabarabarabás. Aralabassuri. Estou mudando pessoas de lugar. Aralabacantarabaseriantarabarabás. Estou mudando pessoas geograficamente. Aralabacai, aralabarabás. Estou mudando geograficamente. Aralabarandarabaseriantarabassuri. Você vai sair da onde você congrega, não porque você não gosta de lá. Aralabacai, aralabarabás. Porque Deus tem outro lugar onde você vai ser bênção. Aralabacantarabaseriantarabarabás. Estou te tirando da onde você mora. Aralabacantarabarabarabás. Estou tirando gente para levar para outra cidade. Aralabacantarabaseriantarabarabás. Vou levar
Deus vai resgatar pessoas do cativeiro das trevas por causa da oração de mães aqui. Deus vai fortalecer a tua vida, vai fortalecer o teu chamado, vai levantar a sua estrutura. E olha, guarda bem isso, o profeta Ageu foi numa festa dos tabernáculos que ele se levantou, mas não foi no primeiro dia de festa. Ele se levantou no último dia de festa. Sabe o que é isso? É o mergulho de Naamã. Toma um mergulho, não aconteceu nada. Toma 2 mergulhos, não aconteceu nada. Toma 3 mergulhos, não aconteceu nada. É 4 mergulhos, nada. É 5 mergulhos, nada. É 6 mergulhos, nada. E tem gente falando, não quero mais. O próximo era o 7. Meu Deus. O próximo era o 7. Foram vários dias de festa. Não aconteceu nada nos dias de festa. Ninguém animou o povo judeu nos dias. Ninguém falou para eles, vamos que Deus tem obra contigo. Vamos que Deus tem projeto contigo. Ninguém levantou eles. Primeiro dia, segundo dia. Mas no último dia Deus levanta um profeta no meio da festa. Sabe outra vez que Deus fez isso? O ano é 1517, na Alemanha. E Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. E num dia de festa, a festa de Todos os Santos do catolicismo, vai levantar esse monge. Ele vai pegar as 95 teses dele, vai pregar nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E por causa do que esse homem fez, o evangelho chegou até nós. Aleluia. Uma reforma lá atrás. Deus está te chamando novamente para uma reforma, mas é uma reforma espiritual em você. Sabe por quê? Porque a glória do último templo não é lá fora. O templo vai ficar bonito, mas não é isso aqui. A glória do último templo é Jesus habitando em você. É o Espírito Santo habitando em você. É o Deus grande. O livro de Isaías, o profeta Isaías vai falar assim: Ele habita no alto e sublime trono, mas também, lê lá, profeta Isaías, mas também habita com quebrantado e com humilde de coração. Um Deus enorme, gigante, que desce da cruz para habitar dentro de você. Então faça a obra dele porque ele te ama. Faça a obra dele porque ele quer te ver na glória. Faça a obra dele porque ele quer salvar os teus. Faça a obra dele porque ele quer contemplar os sonhos e desejos do teu coração. Salmos 37. Conforme você se deleita em Deus, Ele contempla os sonhos e os desejos do teu coração. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então fique de pé e vamos orar com a permissão do pastor. Podemos orar? Eu não sei o que te fez parar. Eu não sei o que está fazendo você querer parar. Eu não sei o que fez você vir hoje, não apenas pelo motivo de festividade, mas falando para o Senhor: Senhor, é a última vez. Se nenhum profeta falar comigo, eu não te sirvo mais. Eu não sei, mas Deus está na casa. Deus está na casa. Coloca diante dele agora o teu sonho, o teu projeto. É família, é ministério, é finanças, é saúde, eu não sei. Mas coloca porque ele está passeando sobre este lugar. Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia. Louvamos o teu santo nome, te exaltamos, te agradecemos e te engrandecemos. Declaramos neste lugar que não há outro Deus além de ti. Só tu és o Senhor, só tu és Salvador, só tu és o Deus das nossas vidas. É somente em ti que nós colocamos a nossa confiança. Oh Pai, sabemos que honra, glória, força, domínio, majestade estão diante de ti e que a terra é estrada dos teus pés. Pai, visita a congregação, o Espírito Santo vai passeando no meio de nós. Vai contemplando sonhos, vai contemplando desejos. Oh Pai, vai repreendendo todo roubo na semente, todo intento de Satanás seja quebrado nessa noite em nome de Jesus. Que cada um aqui
Ele escolheu pela sua soberana vocação. Em nome de Jesus.